Nós estamos hoje, em todos os cultos, nós estamos trazendo para a igreja o que é o programa 30 Semanas, que vai começar agora, sem ser terça-feira agora, na próxima terça-feira. E nessa terça agora, para você gravar bem esse dia, tudo terça, as inscrições vão estar abertas. Então nós queremos trazer para vocês. E enquanto você vai estar recebendo e entendendo o que é esse programa, Deus também vai falar ao seu coração, Deus também vai estar inspirando você para que possa dar um passo cada vez mais à frente da cura que Ele quer trazer para a sua vida. Vamos orar? Diga para o Senhor agora que você coloca a sua mente aos cuidados dEle, que você vai resistir a qualquer distração que possa tirar você da atenção total, que você está aqui em corpo, mas que você esteja também em alma, em espírito, intelectualmente, você esteja voltado para aquilo que a gente vai estar falando aqui agora. Vai dizendo para o Senhor, se colocando. Deus, estamos aqui diante do Senhor como igreja reunida, há uma força nessa comunhão, há uma força nessa presença, há uma força nessa unidade, e nós estamos aqui disponíveis para ouvirmos do Senhor os teus planos sobre nós, os planos do Senhor para a nossa vida, porque os seus planos são perfeitos, e os seus planos nos fazem ir adiante e vivermos os teus sonhos, e provarmos aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Então, Deus, aviva em cada coração aqui hoje o teu sonho e as tuas verdades, no nome de Jesus, amém? Nós estamos em março, tem um banner aqui do 30 Semanas para ficar. Nós estamos em março, e março ainda é início do ano. E no início do ano é o tempo que a maioria das pessoas para tomar decisões. Então ainda é tempo de você tomar decisões. Hoje é tempo de você tomar decisões e você ter atitudes para que essas decisões se realizem. Nós tivemos aqui na igreja no ano de 2017, 2018, 2019 e até o ano passado, 2021, o programa Celebrando a Recuperação. E esse programa também foi um programa voltado à cura. A cura das pessoas, a cura emocional. E foi uma grande bênção. E você pode estar perguntando, e o que é esse 30 Semanas? Esse 30 Semanas é uma atualização do programa Celebrando. Ele é algo que vai além. Nós atualizamos para ficar melhor. Esse programa 30 Semanas já está acontecendo em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. E aquilo que é bom, a gente traz para a igreja. Aquilo que é bom, nós estamos sempre atentos para trazermos para vocês. Então, se você pensar assim, mas para quem é isso? Há uma falsa ideia de que quando a gente fala de programa de cura emocional, algumas pessoas pensam, isso é para pessoas problemáticas. Isso não é para mim. Então, eu quero dizer para você que quando nós iniciamos o Celebrando, no ano de 2017, nós implantamos primeiro entre nós, pastores, todos os pastores da nossa igreja passaram pelo programa e a grande parte dos nossos líderes. Então, em 2017, 61 pessoas da nossa equipe, entre pastores e líderes, fez o Celebrando a Recuperação. Em 2018, 161 pessoas fizeram. Em 2019, 330 pessoas fizeram. Em 2020, 75. E ano passado, em plena pandemia, 110 pessoas passaram pelo programa. No total de 737 pessoas experimentaram. E por isso que você ouviu durante os anos anteriores e vai continuar ouvindo tantos testemunhos. Quem está aqui que fez o Celebrando? O CR. Olha, quanta gente. Agora eu vou perguntar de novo. Quem foi abençoado?
É praticamente impossível, se você se doar, se você se entregar, você não ser abençoado. E agora a gente está trazendo esse formato, essa atualização. E esse programa, ele é com base, ele é um programa terapêutico que visa a cura emocional. E aonde a base é a palavra de Deus. Quem cura não é um programa, quem cura é Jesus. E você que está sentado pode pensar, mas eu não quero fazer esse curso, acho que eu vou, nem sei para que eu vou continuar aqui no culto. Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você, porque Deus quer mexer dentro de todos nós. Todos nós temos áreas que nós precisamos ser restaurados, aperfeiçoados, para vivermos a plenitude de Deus. A igreja está aqui reunida hoje e eu tenho certeza que se nós fôssemos perguntar quais as áreas da sua vida onde você já experimentou a paternidade de Deus e você foi restaurado e você sentiu que aquilo ali te impulsionou, eu sei que muitos diriam eu estou aqui, eu sou fruto disso, eu sou fruto desse programa. Filipenses 3:13. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Nesse momento você vai parar e pensar sobre a sua vida e você vai pensar sobre esse versículo que Deus quer que eu e você olhemos e enxerguemos algo lá na frente. O 30 semanas são 30 semanas, literalmente é um programa de 30 semanas. Durante 30 semanas você vai tomar 8 decisões. 8 decisões em 30 semanas é um bom tempo, mas são decisões que vão permear a sua vida. Muitas pessoas, elas se acomodam e não provam tudo que Deus tem para elas, porque elas param de olhar para frente. Elas param de olhar para aquilo que Deus está apontando e elas ficam presas ao passado. Ou então elas ficam presas às justificativas. Eu quero dizer para você que justificativas não te levam a lugar nenhum. Justificativas te fazem permanecer no lugar que você está e até mesmo retroceder. Enquanto essa palavra for sendo dada, você vai ver a sua vida como um panorama. Você vai estar olhando para a sua vida e pensando: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Algumas pessoas têm se habituado ao longo da vida a justificar a sua condição. Quando eu converso com algumas pessoas, às vezes em menos de 10 minutos, eu sinto a postura daquela pessoa em relação a ela mesma. E muitas vezes é uma postura de conformismo. Ela se conformou a estar vivendo daquela forma. E às vezes ela se conformou a viver na vergonha, a viver na dor, a se sentir inadequada, a sentir que as coisas boas não são para elas. Mas Deus quer livrar cada um de nós da vergonha, do medo, do sentimento de desamparo, do sentimento de inadequação, da paralisação que tudo isso provoca. Deus quer que você faça como Paulo escreveu ali em Filipenses, que é: pare de olhar para trás e olhe para frente, porque a nossa frente tem um futuro que Deus vislumbra para mim e para você, amém? Não sei o que você está planejando para 2022, para 2032, para 2042, mas eu espero que você esteja vislumbrando com os olhos de Deus a sua vida. Eu espero que você esteja olhando para o Senhor e recebendo dele os sonhos para a sua vida. Hoje você está num presente que é fruto, grande parte do nosso presente, não totalmente, mas grande parte do nosso presente é fruto das nossas escolhas e decisões do nosso passado, no nosso passado. Mas o nosso presente hoje é o passo que nós vamos dar em direção ao futuro. Diga eu. Qual é o passo que você vai dar hoje em direção ao seu futuro?
Qual é a decisão que você vai tomar hoje em direção ao seu futuro? E eu quero falar também sobre a fé. Como é bonito escutar pessoas falando que têm fé. A minha fé é inabalável, eu vivo pela fé. Se você viver 100% pela fé, você não está vivendo, você está paralisado. Porque viver 100% pela fé é dizer que tudo está dependendo de Deus. Mas Deus te deu responsabilidades. Deus te deu responsabilidades para você tomar. Deus quer que você tome decisões e quer que as atitudes sejam praticadas a partir das decisões que você toma. Então, algumas coisas você vai viver pela fé naquilo que Deus vai fazer. Mas essa mesma fé vai te levar a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, que é tome decisões para ir no destino que Deus quer te enviar. E quando você tomar essas decisões, não fique no meio do caminho, mas tome as atitudes para que você possa praticar, experimentar e mudar aquela realidade que você enxergou, que precisa ser alterada. Então é muito triste quando a gente conversa com alguém que já se acomodou. Quando você se acomoda com uma dor, com um trauma, com um mau hábito, além de você, eu tenho certeza que aqueles que convivem com você vão sofrer. Eu tenho certeza que aqueles que convivem com você também vão estar deixando de receber o melhor de você. E justamente esse programa do 30 Semanas, ele gira em torno de restauração de relacionamentos. Então você vai falar, então isso é para mim. Claro que é para você, é para mim, é para todos nós. Porque nós precisamos ter um relacionamento restaurado com Deus, saudável com Deus. Diga, com Deus, comigo e com os outros. Não dá para a gente viver mais ou menos isso. Se a gente vive mais ou menos isso, a ação de Deus na nossa vida não vai ser completa. Nós não vamos provar a plenitude que Deus tem para que a gente experimente, não só na eternidade, mas aqui na terra. E quem convive com você vai receber da sua vida. Vai receber da sua vida restaurada. Vai receber daquilo que você está recebendo de Deus. Você está convidado hoje a entrar num relacionamento profundo. Profundo. Tão profundo que algumas pessoas pensam que não precisam. Quando a gente acha que a gente não precisa, que Deus toque a nossa vida e nos cure completamente, quem nunca se expôs a isso é porque talvez não se conheça como realmente Deus nos conhece. Porque todos nós, ao longo da nossa vida, em alguma área da nossa vida, de alguma forma, nós fomos marcados. Nós sofremos ou pelos nossos próprios erros, ou por pessoas que tiveram influência sobre nós e erraram conosco. Muitos sofreram abusos, muitos sofreram maus tratos, muitos sofreram traições, muitos sofreram críticas excessivas, superproteção, muitos cresceram sem afeto. E eu não estou falando aqui só da infância, porque essas marcas podem vir em qualquer a fase da nossa vida. Elas podem vir em qualquer período da nossa vida. E aí a gente precisa se expor para deixar Deus agir, para deixar Deus fazer alguma coisa. Eu quero que você, o 30 Semanas, ele tem uma comparação, uma forma da gente entender as nossas dores emocionais, os nossos transtornos emocionais, os nossos desequilíbrios emocionais. Ninguém é 100% saudável. Mas a gente pode se tornar mais saudável a cada dia em Cristo Jesus. Então, o 30 Semanas, ele faz uma ilustração, eu vou fazer com você agora. Eu quero que você use a sua criatividade, a criatividade da sua imaginação. Feche o olho. Aí você vai imaginar que você, sua vida, você, o seu corpo assim, você inteiro, que você é uma árvore. Está imaginando que você é uma árvore? Essa árvore está bonita, está caidinha. Como que está essa árvore? Então ele faz essa comparação da nossa vida com uma árvore.
E a raiz dessa árvore é da raiz que vem tudo, é da raiz que vem a vida. É da raiz da árvore, a raiz suga todas as coisas boas para que aquela árvore cresça saudável e frutifique. Então a raiz dessa árvore precisa ser ocupada pela paternidade de Deus. A paternidade de Deus, quando nós entramos no entendimento do que é ser filho do Pai, que é dono de todas as coisas, do Pai que nos transportou das trevas para a luz, do Pai que diz que nós somos cidadãos reais, herdeiros do trono, filhos do Rei, somos príncipes e princesas. Quando nós entendemos isso, a nossa vida vai fluir. Mas o que acontece? O que acontece que todos nós precisamos tratar áreas da nossa vida, algumas que a gente até desconhece, que resultam em comportamentos que fazem mal para a gente, para quem convive com a gente, porque muitas vezes nós não sabemos. E justamente no programa 30 Semanas você vai descobrir o que foi que surgiu ali no tronco dessa árvore? Quais os bloqueadores? O que são bloqueadores? Bloqueadores é aquilo que entra no meio do caminho, que entra na nossa vida para que atrapalhem, que a gente usufrua e viva consciente da paternidade perfeita de Deus, que em Deus nós temos tudo, que em Deus nós somos tudo, que em Deus nós podemos todas as coisas. Então surgem esses bloqueadores. Que bloqueadores são esses? Pode ter sido abusos, pode ter sido maus tratos, pode ter sido atitudes erradas nossas que geram culpa e vergonha e sentimento de fracasso, pode ter sido atitudes erradas de outras pessoas para com a gente que nos bloquearam para que a gente pudesse entrar na realidade da paternidade de Deus e seguir adiante. E todos esses bloqueadores, alguns deles em ação, acionam um sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que um ser humano pode experimentar. Rejeição, eu coloco como um sinônimo de um sentimento de inadequação. A pessoa se sente inadequada, ela não se sente mais parte, ela não consegue mais usufruir daquela paternidade completa de Deus, porque ela foi marcada. E aí aonde que é o erro ao longo dos anos na nossa mente, na nossa vida? Às vezes desde pequeno, o erro entra na nossa concepção quando a gente olha para as coisas que são as nossas lutas. Muitas vezes uma ansiedade, algumas vezes uma compulsão, uma disfunção sexual. E tantas outras coisas, a gente olha e pensa, esse é o meu problema. Não, esse não é o problema. Lembra que você está ainda imaginando a árvore? Lembra que você é a árvore? O que tem que ser a raiz da árvore da nossa vida? A pá foi fraco. O que é para ser a raiz da nossa vida? A paternidade. Mas essa paternidade, essa plenitude de estar vivendo a paternidade de Deus, ela é interrompida ali com os bloqueadores. E aí vem o sentimento de rejeição. E aquilo que a gente pensa que é o problema, que a gente olha na vida das pessoas, o alcoolismo, esse vício, aquilo ali que pode ser manifestado em formas de compulsão. Muitas vezes em forma de compulsão ou válvulas de escape. Aquilo não é o problema, aquilo é o que aparece, são os galhos. Então a raiz, a paternidade de Deus é substituída pelo sentimento de orfandade, porque aqueles bloqueadores estão impedindo você de provar tudo que Deus tem para você. E o teu sentimento de rejeitado, que você às vezes nunca identificou, eles vão aflorar válvulas de escape ou meios de compensação para você se sentir parte e se sentir aceito. É profundo ou não é? É muito profundo. É muito profundo. Então a gente não tem que atacar lá em cima nos galhos. Nos galhos estão as compensações e as válvulas de escape. A gente tem que atacar aonde que é a raiz de tudo?
A gente ataca lá na raiz. E a raiz para que a gente cresça saudável é entrarmos na paternidade perfeita e completa de Deus. Porque aí aconteça o que acontecer, chuva ou sol ou pedra caindo, paz ou guerra, seja o que for, você não vai ser bloqueado, você não vai ser paralisado, não vai ter nada que consiga bloquear você, porque você vai ter entrado numa condição de filho, amparado, protegido, seguro, salvo, guardado, impulsionado pelo Pai. Mas ao longo da vida as pessoas ficam atacando lá os galhos. Os galhos eles só são o retrato daquilo que está acontecendo lá dentro. Eles são as válvulas de escape, eles são as pessoas tentando não morrer, eles são as pessoas tentando viver, só que fora do programa de Deus. Elas ficam ali buscando, tentando compensar, tentando escapar da dor da rejeição, tentando se livrar daqueles bloqueios e não sabem como entrar na paternidade de Deus. Porque na paternidade de Deus há plenitude de vida, amém? Amém. Então quero falar para você aqui as 8 decisões que no programa 30 Semanas as pessoas são direcionadas, acompanhadas, apoiadas para tomar. E algumas delas você pode tomar hoje, inclusive, porque a nossa vida é feita de decisões o tempo inteiro. E o Espírito Santo está falando aqui nesse lugar, está falando com você. Ele está abrindo a sua mente para como você se enxerga. Talvez por um longo tempo da sua vida você olhou para as suas válvulas de escape, para as suas compensações e pensou, eu sou isso. Você não é isso. Isso é você tentando ficar vivo. Isso é você buscando migalhas. Isso é você tentando sobreviver no meio de um mar, sem boia e sem saber nadar, e dando braçada para tudo quanto é lado e bebendo água. Na paternidade de Deus nós encontramos cura para as nossas dores, nós encontramos um aconchego, nós encontramos o perdão dos nossos pecados, nós mudamos o nosso olhar para os outros. Então a primeira decisão importante para você ser destravado, para você provar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para o passado não te prender, para as suas emoções não te dominarem, para você ter a consciência e a noção de quem realmente você é e para você se livrar completamente de um sentimento de orfandade que talvez você nunca tenha identificado. Mas aquele que sabe que é filho e aquele que sabe o pai que tem, ele não fica no meio do caminho, ele não é paralisado. Ele não é tirado de cena, ele não sai do circuito. Pelo contrário, ele marcha, avança e traz a glória de Deus. Então a primeira decisão é você admitir. Vai ser você admitir que você tem um problema, admitir que existe um Deus, admitir que você precisa desse Deus. Então começa você fazendo a sua parte, porque Deus está ali pronto para fazer a dele. A segunda decisão é confiar em Jesus e confiar em pessoas, porque uma das artimanhas de Satanás na vida podre, que você não pode desconhecer, que você tem que conhecer. O diabo, uma das formas dele atormentar pessoas é fazendo com que elas não confiem mais nas pessoas. Mas as pessoas são os instrumentos de Deus aqui na terra para nos conectar, para trazer o reino de Deus, para dizer, vem o seu reino. Para fazer maravilhas, para fazer milagres, para amar, para abençoar, para socorrer, para cuidar, para evangelizar. Então, se por acaso passa pela sua cabeça não confiar mais em pessoas, saiba que o seu coração está ferido. Saiba que você está com um bloqueador ali, impedindo você de provar a paternidade de Deus e viver tudo que Deus tem para você. Então, nessa segunda decisão, você vai confiar em Jesus. Confiar novamente em pessoas. Você vai ter um confidente, inclusive.
nesse programa, um confidente que você vai sentar, abrir a sua boca, contar o que está no seu coração, porque se você tem algo escondido, se você tem algo que você esconde até mesmo de você, eu aprendi já ao longo da vida que aquilo que você esconde tem poder sobre a sua vida. Aquilo que você esconde te domina. Aquilo que você esconde está te paralisando. Então você vai sair da sua ostra, você vai tirar a sua barreira de defesa que você colocou ao longo da vida e você vai se permitir ser visto por Deus e por alguém. A terceira decisão é entregar o controle nas mãos de Deus. Você não vai ter plenitude, nenhum de nós vai ter vida plena, nenhum de nós vai provar a plenitude se nós quisermos controlar as coisas. Porque algumas coisas estão sobre o nosso controle. E essas sim, a gente tem que ter disciplina, atitude, perseverança. Mas algumas coisas estão apenas no controle daquele que fez os céus e a terra. E para algumas pessoas isso é muito difícil. A quarta decisão vai ser você depender das orientações do Espírito Santo de Deus. Você vai lembrar, Ele mora em mim. Diga, Ele mora em mim. Ele mora, gente, Ele não fica saindo toda hora, não. Vou ali e já volto. De manhã o Jefferson até deu o exemplo que não tinha nada a ver com isso, mas eu vou pegar o exemplo dele que serve para isso. Ele falou, vou dar uma voltinha, vou deixar minha perna ali. Quando eu volto, a perna vai estar o quê? Morta, porque a perna fora do corpo, ela simplesmente vai morrer. Espírito Santo não dá para você deixar ali e dizer, eu vou dar uma voltinha, fica aí, eu já volto. Não, Ele está ali fazendo morada naquele que entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador. Ou você se move na direção que está a sua cabeça, ou você se move na direção do Espírito. E adivinhe qual é o caminho da plenitude. Qual que é o caminho? Qual que é o caminho da abundância? Qual que é o caminho de relacionamentos saudáveis? Eu comigo, eu com Deus e eu com o próximo. É justamente se mover aonde o Espírito se move, ser movido e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E Ele fala, hein? E quanto mais você for sensível, mais você vai aprender que Ele está falando com você. Eu falei de manhã que um dos nossos sonhos, do nosso centro de aconselhamento bíblico aqui na igreja, que é o nosso suporte para os líderes de GA, o primeiro conselheiro ali, a primeira pessoa que vai ouvir seu pedido de oração, que vai dar uma palavra para você, é o seu líder de GA, mas em alguns momentos ele vai precisar ali da nossa ajuda. Então a gente tem os aconselhamentos. E o nosso sonho é não que precise cada vez menos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso conselheiro. Uma pessoa não pode ir para um aconselhamento sem ter tentado ouvir o conselheiro. Maravilhoso, né? Conselheiro, Espírito Santo. Ele fala. Você quando for para um aconselhamento, você tem que já ter ouvido o Espírito. E quando alguém falar, você vai dizer, era isso. O Espírito Santo já tinha me falado. É um relacionamento. É a consciência de que Ele está ali e vai te orientar. A quinta decisão é obedecer a Deus em todos os direcionamentos. Obediência. A obediência tem um preço, mas o preço é barato perto do resultado. O preço é barato para você pisar no caminho que Deus preparou para você andar. O preço é até barato demais para você provar, através da obediência e da santidade, aquilo que Deus tem para a sua vida. E algumas pessoas não provam tudo que Deus tem para ela. É muito triste. É triste passar por essa vida, você olhar para trás velhinho e falar, perdi. A gente fala lá em casa, sempre o Jefferson fala isso, eu também concordo sempre com ele, a gente não quer perder nada. Sabe aquelas crianças que não querem perder nada? A gente tem que ser assim, a gente não quer perder nada de Deus. A gente tem que não querer perder nada, querer tudo, mas o diabo quer que você não queira nada, ou que você queira só um pouquinho.
Mas a obediência incondicional, total, irrestrita, completamente, totalmente, ela vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E ela vai fazer com que aqueles galhos lá sejam frutos do Espírito Santo e não sejam mais válvulas de escape nem compensações. Porque você vai entrar num relacionamento saudável com o Pai. A sexta atitude é confessar. Trazer à luz as suas limitações, confessar para Deus, confessar para alguém de confiança. A sétima é você ir além do me perdoe. A sétima é você estar pronto para reparar o seu erro. Alguns erros são irreparáveis, mas não tem erro imperdoável, porque Deus perdoa todas as coisas. Um coração quebrantado toca no coração de Deus. O quebrantamento é uma dor, é um arrependimento, uma dor de ter ferido o coração do Pai. Quando a gente entende quanto esse relacionamento de paternidade é restaurado, quando a gente não se sente mais órfão, como que um órfão vai sofrer por estar longe do seu pai ou por ter entristecido o seu pai? Ele nem sente que tem pai. Quantos cristãos com uma fé são enganados e ficam, quando acontece uma desgraça, uma luta, uma dor, ficam assim, não vou conseguir. Você não está desamparado. Esqueceu quem é Deus? Esqueceu quem você é em Deus? Esqueceu que Deus ainda tem todo um futuro para a sua vida? Esqueceu que a cura de Deus derramada sobre você vai fazer você alcançar outras vidas? Então você precisa estar lembrando disso, que você vai ter que perdoar, que é a sétima decisão, perdoar com o perdão que Jesus te deu. Você vai ter que pedir perdão e aguentar o tranco. Pedir perdão e estar disposto a reparar e consertar aquele erro. Tem erro que só Deus vai reparar. Tem coisas que a gente não vai conseguir restituir. Mas eu estou falando de um coração disposto a restituir aquilo que for possível. Esse é um coração quebrantado. Esse é um coração movido pelo Espírito Santo. E a última decisão é compartilhar a cura que Deus derramou na minha vida, na vida das outras pessoas. E aí eu quero ler para vocês o versículo que rege o 30 semanas. Ele justamente fecha todo esse processo, todas essas 30 semanas de cura, de tratamento da nossa alma, das nossas emoções. Está lá em 2 Coríntios 1, 3 a 5. Olha só que legal, olha que maravilhoso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense bem nesse versículo, pense nessa verdade. Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Você tem lembrado disso? Você tem lembrado nas horas difíceis que o nosso Pai é o Pai das misericórdias? E Deus de toda a consolação. Vou repetir, e Deus de toda, diga toda. Toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O que nós queremos? Não passar tribulação? Não dá, é impossível. A vida está aí para todo mundo ser vivida, para todo mundo viver. Vai ter tribulação. Isso não conheço quem nunca passou por uma ou por várias, mas só que a Bíblia diz, essa promessa, que Ele nos consola em todas. E por que a gente vê um monte de cristão desconsolado? Porque estão paralisados pelos bloqueadores e não conseguem entrar na paternidade de Deus. Ficam como órfãos desamparados e não percebem. Não identificam aquele sentimento de orfandade. E aqui diz, nos consola em todas as nossas tribulações. Então aqui está falando do processo, da jornada de vida. Na nossa jornada de vida vai ter tribulação, mas tem um Deus de misericórdia. Durante os 30 semanas, nessa jornada também, você vai ser consolado, você vai receber misericórdia, você vai viver um processo de cura emocional. Para que, olha o versículo, para que com a consolação que recebemos de Deus, que linda essa parte,
para que com a consolação que recebemos de Deus, existe algo depois da tribulação. Deus não acabou. Tem gente que congela na tribulação e aí já era, ficar paralisado, igual um robô, fora de órbita. Mas olha aqui o que vem depois, Deus está só esperando. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda nossa consolação. Lembra que a 8ª decisão é compartilhar? Uma pessoa curada, ela cura outras. Uma pessoa perdoada que conhece o perdão de Deus, ela é um instrumento de perdão no mundo. Deus não acabou com você. Você tem que estar pronto. Pronto para cumprir o seu papel. Pronto para não ser confundido. Esse mundo está doido. Esse mundo está pirado. Nunca acho claro que nunca, né? Vou voltar lá no tempo de Noé, no dilúvio, não se achava um justo na terra. Então não dá para falar que nunca, porque a história se repete. Mas nós estamos num momento da história que Deus quer encontrar justos. E você é um deles. Eu sou uma delas. Porque Ele não acabou com a gente. A hora que Satanás consegue pegar o coração, ou seja, com as compensações, ou seja, com as dores, mas que ele consiga distrair uma pessoa de olhar para o alvo, de olhar para frente e cumprir o chamado. A hora que ele faz isso, o mundo perde grande parte da luz de Cristo que era para brilhar através dos filhos de Deus vivos, vigorosos, fortes, com energia, com destino, com direção, sabendo para onde está indo, curando com a cura que recebeu, transformando o mundo ao seu redor através do relacionamento com as pessoas, de um posicionamento como um filho do rei, trocando a orfandade da raiz e tendo uma raiz firmada na paternidade de um Deus poderoso. E aí pode vir o que for, que você não vai se sentir órfão, você não vai se sentir desamparado, não vai mais ter bloqueio com efeito na sua vida, não vai mais ter nada que vai te bloquear, amém? Foi fraco? Isso não é brincadeira não, o negócio é sério. E a semana passada nós estudamos o livro de Ruth. Quem aqui leu o livro inteiro de Ruth? Bastante. Quem não leu, lê em casa. A gente está em 1 Samuel a partir de amanhã, mas Ruth é demais. É um livro assim, sei lá, eu li umas 4 vezes semana passada. E eu entendi que ele seria perfeito para eu citar ele aqui agora, nesse momento para vocês. Porque ele mostra para a gente tudo isso aqui. Ele mostra essas 8 decisões, ele mostra essa jornada de 30 semanas. Ele mostra como um coração de um filho de Deus pode ser enganado pela orfandade. E ele mostra como um órfão pode entrar na paternidade. Então eu vou ler aqui para vocês um versículo bem rapidinho. Jesus quer levar você a um novo nível, aonde o medo não vai mais ter lugar na sua vida, aonde a vergonha não vai mais ter lugar na sua vida, aonde você vai saber quem você é, onde você não vai ficar sendo enganado e empacando. Sabe aquele carro quando engasga, está com pouca gasolina e parece que ele vai parar toda hora até parar? Não é para você andar engasgado, não é para você ficar confuso da paternidade de Deus, não, é para você estar funcionando perfeitamente aí no seu tripé, com você mesmo, com Deus e com os outros. A Bíblia conta aqui que Ruth, ela era casada com Elimeleque, e ela tinha 2 filhos, e cada filho tinha uma esposa, uma era órfã, a outra era Ruth, e aconteceu uma desgraça, o marido dela morreu, e depois os 2 filhos morreram. Isso é uma desgraça? Isso é uma desgraça, gente, é uma desgraça. Pensa, você naquela época, a mulher fica sem marido, ficar sem os 2 filhos homem,
Ficar ali com 2 noras, desamparada, ainda sem dinheiro. E naquela época, foi feio o negócio. E aí o que Ruth faz? O que Noemi faz? Noemi fala assim para Ruth e para Orfa, para as noras delas: olha, o negócio está feio para o meu lado, não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem mais futuro. Então eles estavam lá em Moabe, né? E Ruth era de Belém. Noemi era de Belém. E aí a Noemi falou: olha, Ruth e Orfa, voltem para a terra de vocês. Aqui não vai ter mais nada para vocês, nem para mim. Chegamos no fim da linha. Gente, prestem atenção, como as nossas palavras mostram o que está no nosso coração e como a gente é acostumado a enxergar o mundo. Tem gente que porque vive uma desgraça pensa que é o fim da linha. Não é o fim da linha para o Filho de Deus. E aí ela fala: voltem. E aí é o chororô, Orfa chora de cá, Ruth fala não, Orfa fala não. E as duas: não, nós não podemos voltar e deixar você sozinha. E depois de todo esse chororô, Noemi insiste: voltem para a terra, para os parentes de vocês. Aí Orfa fala: então tá, beija, chora e vai embora. E aqui eu faço uma pausa para dizer para você que você precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões movidas pelo Espírito. Dentro ou fora do 30 semanas, a sua vida é uma vida de decisões. As decisões fazem parte e as atitudes devem vir em seguida. E às vezes você vai tomar uma decisão muito fora do normal, mas se ela for guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai te levar longe, onde você nunca pensou jamais chegar. E nessa hora a órfã voltou e Ruth tomou uma atitude meio fora do normal. Ela era uma moabita. Noemi era uma israelita, mas naquela hora, uma órfã levando em conta que Ruth não seguia o Deus de Israel. Naquela hora ela disse para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Aonde você for eu irei. Aonde você morar, eu morarei. Aonde você estiver, eu estarei. E as palavras têm poder. Vigia as suas palavras. Vigia as suas palavras. Nessa hora, a Ruth não viu nada acontecer, mas no mundo espiritual a vida dela mudou. Ela mudou de órfã para filha. Filha de Deus. E o que acontece? Elas viajam. Porque aí a Ruth botou o pé e falou: eu vou ficar sempre com você. E o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Que o Senhor me castigue se outra coisa me separar de ti além da morte. E aí Noemi viu que Ruth estava decidida. Ninguém pode tirar você da decisão que Deus colocou no seu coração. Tem gente, olha, eu fico chocada. Pessoa chega para mim e fala: Deus me falou para eu fazer isso. Tem certeza que é para eu fazer isso. Não, eu encontro depois que a pessoa ela está do mesmo jeito, ela não fez aquilo. Como que é o nome que a gente dá para isso? Pede para Deus, Deus mostra e não faz nada. O que é isso? Então, quando você pedir para Deus, você tiver uma convicção, vai, faça e pronto. E aí, elas foram, olha o que a Bíblia diz: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Noemi estava voltando para sua terra. Noemi estava voltando para o seu povo. Noemi estava voltando ali para onde o seu Deus era adorado. Mas ela estava vindo de uma desgraça. Mas Ruth também veio de uma desgraça, porque ela perdeu seu marido, ela perdeu seu cunhado, ela perdeu o seu sogro, ela ficou sem ter ninguém que olhasse por ela. E naquela época uma mulher sozinha não era fácil. Mas olha o que aconteceu, as mulheres perguntaram: será que é Noemi? Olha o que Noemi respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Agora olha o que ela diz em seguida: e que você nunca tem esses olhos, nem esse coração que Noemi teve naquele momento. Uma mulher de Deus, ela era tão de Deus, ela era tão maravilhosa, que se ela não fosse a nora, não ia grudar nela daquele jeito. Mas até alguém maravilhoso pode ser enganado. Até alguém que ama Deus pode ser enganado. Mas Ruth não foi enganada.
E aí Noemi disse assim: não me chamem disso, me chamem de Mara, pois minha vida ficou amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E quando eu li isso, veio à minha mente: como que um servo de Deus pode ser enganado? Como que Noemi voltou para Belém com Ruth? Ruth foi um instrumento de Deus para mudar a história da vida de Noemi. Ruth foi um instrumento de Deus para Noemi voltar a ter esperança, mas ela não enxergou que ela estava voltando com as mãos cheias, ela estava voltando para Belém com Ruth. Ela só olhou para trás e olhou a desgraça dela. Ela perdeu o olhar para o pai e naquele momento ela deixou um bloqueio, um trauma, uma dor bloquear o sentimento de filha e bloquear o sentimento da paternidade de Deus, a consciência da paternidade de Deus sobre ela. E naquela hora ela se comportou como uma órfã, a orfandade entrou no coração dela. O sentimento de desamparo, a falta de esperança, o olhar para si mesmo como se nada mais restasse para ela dali para diante. Ao passo que Ruth, com as suas palavras, entrou na paternidade de Deus, se tornou bisavó do rei Davi, entrou na genealogia, Jesus veio dessa genealogia. Isso é muito forte. As desgraças, as dores, os traumas, as tristezas, as desavenças da vida. Isso vai acontecer. Mas as nossas mãos não estão vazias. Diga: as minhas mãos não estão vazias. Porque o Senhor Deus dos exércitos, o nosso Pai, Ele derrama sobre as nossas mãos o socorro bem presente na hora da angústia e o consolo. E esse texto, ele ilustra perfeitamente uma caminhada que pode ser dentro da paternidade de Deus, ou uma caminhada dentro de um sentimento de orfandade. Quando a orfandade entrar, é a hora que você não espera mais nada de você mesmo. E você vai aprender a identificar que aquilo ali vai te bloquear e que você não cai mais nessa. Em nome de Jesus, amém? Amém. Quero orar com você agora. A equipe da música pode estar subindo. Eu não sei quais as decisões, eu não sei o que você tem procrastinado, eu não sei o que você tem deixado passar, eu não sei nem mesmo se você sabe se você tem alguma dor dentro do seu coração que aparece ali no seu comportamento, que te faz procurar compensação ou válvulas de escape. Eu nem sei se você sabe dar o nome certo para as coisas que permeiam a sua vida. Mas eu sei que você pode falar agora como o rei Davi falou: sonda-me, Senhor, fale, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes a pessoa não tem consciência, está lá no inconsciente dela, mas o Espírito Santo de Deus traz para fora, para ser curado e ser tratado, e você vai se enxergar realmente como Deus enxerga. Você vai ver que você não é a sua compensação, você não é a sua válvula de escape, você é quem Deus diz que você é. Você é alguém que Deus está querendo trazer para a plenitude de vida. Você é alguém que o Senhor está querendo que a glória dele seja derramada na terra através da sua vida. Não perde tempo, diga: venha o teu reino, Senhor. Venha através da minha vida, venha o teu reino, Senhor. Não perca a esperança. Deus quer que a sua cura seja derramada como um bálsamo ao redor daqueles que estão em você. Diga não para as válvulas de escape, diga não para as compensações. Dê o nome certo para cada coisa na sua vida. Entregue sua vida nas mãos do Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Fala: Deus, chega de enrolação, porque tem gente que fica enrolando. E enquanto você está enrolando, o tempo está passando. Os aniversários estão sendo comemorados. É um ano a mais no calendário. E você não vai conseguir pegar de volta nenhum desses anos. Mas você tem que olhar para frente e dizer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem, eu quero tudo. Eu quero viver essa paternidade em nome de Jesus. E quando vier as lutas, as dores, as dificuldades, eu vou me posicionar como filho em nome de Jesus, tomando as decisões certas. Deus, derrama aqui sobre a tua igreja, Senhor. Derrama nesse lugar o teu Espírito Santo. Satanás quer paralisar o povo de Deus, quer fazer ficar andando em círculo, quer fazer ficar se conformando com meia boca. Mas o Senhor tem vida plena. O Senhor tem lá os planos que o Senhor tem para todos nós, para nos levar, ó Deus, a cumprirmos o nosso propósito, o nosso chamado aqui. Tira, Senhor, do marasmo. Tira, Senhor, do engano. Dá mais de uma entrega total, para que cada um brilhe aqui nesse mundo sabendo quem é, sabendo a luz que é. Não permita, Senhor, que fiquem vagando, procurando compensação e válvulas de escape, mas que o Senhor seja tudo para cada um de nós. Não precisamos ter nenhum tipo de compensação. Tudo foi consumado naquela cruz. Abre os olhos, Senhor. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, sobre os corações, sobre cada mente agora, no poder do nome de Jesus. Faz aquilo que só o Senhor sabe. Espírito Santo Consolador. Ó Deus, estamos diante do Senhor aqui. Leva a cada um aquela decisão, a cada um a atitude, a um posicionamento dirigido pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos louvar. Mas antes eu também quero compartilhar com a igreja a vitória, a bênção que por alguns anos nós sonhamos. Na época era com celebrando para adolescentes, mas agora chegou o tempo e nós vamos iniciar. É dia 15 de março, sem ser essa terça na outra. Nós vamos fazer uma abertura aqui todos juntos, do 30 semanas teens, jovens e adultos. E nós já temos uma liderança para o 30 Semana Teens. Já temos uma equipe específica para os nossos adolescentes não precisarem ficar adultos cheios de coisa para consertar e remendar, mas para tudo já se fazer novo agora. E eu desafio você, pai, a não olhar para o seu filho e dizer: vai lá, mas a vir também. Se inscreva para o 30 Semanas de Adultos. Inscreva seu filho junto com ele para o 30 Semana Teens, que vai acontecer toda terça-feira aqui. Não tem mais aqueles grupos fora de horário. Quando você ouvir falar 30 semanas, não tem outra opção. É toda terça-feira à noite, por 30 semanas, de 7h30 às 9h40 da noite. Esse ano liderado pelo Lão e pela Sinara. E o 30 Semana Teens pela Patrícia, ali com o meu apoio, com a minha ajuda, junto com ela nessa caminhada. Então, vocês orem por esses líderes, orem por essa equipe e provem, porque nós queremos uma igreja sarada, curada, cheia do poder de Deus. Amém?